Este homem controlava 800 milhões de dólares em riqueza herdada e construiu uma organização global que operava em mais de 60 países. Ele orquestrou o ataque terrorista mais mortal da história, matando quase 3.000 pessoas em um único dia. Sua cruzada contra duas superpotências, primeiro a União Soviética, depois os Estados Unidos, reformulou a geopolítica global por uma geração inteira, custando trilhões de dólares e milhões de vidas. Mas quem foi ele? O homem conhecido pela história como Osama bin Mohammed bin Awad bin Laden nasceu em 10 de março de 1957 em Riad, Arábia Saudita, capital do Reino Saudita e centro do poder wahhabita. Esta é sua história. Seu pai era Mohammed bin Awad bin Laden, um imigrante iemenita que chegara à Arábia Saudita como trabalhador braçal antes da Primeira Guerra Mundial. Ele havia construído um império empresarial que se tornaria o grupo Saudi Bin Laden, uma das maiores empresas de construção do Oriente Médio. Mohammed conquistou contratos exclusivos para renovar os locais mais sagrados do Islã, as mesquitas de Meca e Medina, estabelecendo uma relação íntima com a família real saudita que duraria décadas. Sua mãe era Hamida al-Atta, conhecida também como Alia Ghanem, que vinha de uma família alauíta síria. Ela era a 10ª esposa de Mohammed bin Laden, em um total de 22 esposas ao longo da vida dele. Dentro da vasta família Bin Laden, Hamida era conhecida como a esposa escrava, devido ao seu status social inferior, comparado às outras esposas, um estigma que marcaria profundamente seu único filho. Mohammed teve 55 filhos ao longo de sua vida, dos quais Osama era o 17º. Como filho de uma esposa de baixo status, Osama ocupava uma posição peculiar na hierarquia familiar, parte da riqueza e privilégio, mas sempre consciente de sua ilegitimidade relativa dentro do clã. Seu meio-irmão mais velho, Salem bin Laden, herdaria o controle do império empresarial após a morte do pai. Osama bin Laden não poderia ter sabido na época, mas esta posição marginal dentro de uma família privilegiada colocaria em movimento uma cadeia de eventos que levaria à morte de milhares e reformularia a geopolítica global por uma geração. O filho rejeitado da esposa de menor status buscaria validação não através dos negócios familiares, mas através de algo muito mais perigoso: jihad global. Vale refletir sobre o contexto histórico e geopolítico da Arábia Saudita e do mundo islâmico na época em que Osama nasceu, um mundo que ele se tornaria tão intrinsecamente associado a transformar. A Arábia Saudita, em 1957, era uma monarquia absoluta governada pela dinastia Al Saud, sob o rei Saud bin Abdulaziz. O reino havia sido fundado em 1932 por Abdulaziz ibn Saud, que unificou as tribos da Península Arábica através de conquista militar e aliança com o movimento religioso wahhabita, uma interpretação ultraconservadora e puritana do Islã sunita, que rejeitava inovações modernas e enfatizava retorno às práticas dos primeiros muçulmanos. O país estava experimentando transformação econômica massiva, impulsionada pela descoberta de petróleo. A Arabian American Oil Company, conhecida como Aramco, havia sido estabelecida em 1933 e, na década de 50, a Arábia Saudita estava produzindo milhões de barris diariamente. Esta riqueza repentina criou uma classe de empresários conectados à família real, como Mohammed bin Laden, que lucravam com contratos de construção massivos para modernizar a infraestrutura do reino. A população de Riad cresceu de aproximadamente 80.000 habitantes em 1940 para mais de 200.000 no nascimento de Osama, impulsionada pelo boom petroleiro. A cidade estava se transformando de um assentamento desértico em uma capital moderna, com palácios, estradas e edifícios governamentais, muitos construídos pela empresa de Mohammed bin Laden. No contexto regional mais amplo, o mundo árabe estava em turbulência. Em 1948, Israel havia sido estabelecido, resultando na Primeira Guerra Árabe-Israelense e no deslocamento de centenas de milhares de palestinos. Este evento, conhecido como Al-Nakba, ou a catástrofe, pelos árabes, criou um sentimento de humilhação que permearia a política do Oriente Médio pelas décadas seguintes. Em 1956, um ano antes do nascimento de Osama,
O Egito havia nacionalizado o Canal de Suez, levando à crise de Suez, na qual Grã-Bretanha, França e Israel invadiram o Egito. Embora militarmente derrotado, o presidente egípcio Gamal Abdel Nasser emergiu como herói pan-arabista, promovendo nacionalismo árabe secular e socialismo como alternativa tanto ao monarquismo conservador da Arábia Saudita quanto ao islamismo político. Esta tensão entre nacionalismo árabe secular e islamismo conservador definia a Guerra Fria no Oriente Médio. A União Soviética apoiava regimes socialistas como Egito, Síria e Iraque, enquanto os Estados Unidos e a Arábia Saudita promoviam monarquias conservadoras e grupos islamistas como contrapeso ao comunismo. Esta dinâmica moldaria profundamente a trajetória de Osama Bin Laden. Globalmente, a Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética dominava as relações internacionais. Cada superpotência buscava expandir sua esfera de influência através do mundo em desenvolvimento, frequentemente através de guerras por procuração. O Oriente Médio, com suas vastas reservas de petróleo e posição estratégica, era campo de batalha crítico nesta luta. O Islã também estava passando por revivalismo intelectual. Pensadores como Sayyid Qutb no Egito argumentavam que sociedades muçulmanas haviam se desviado do verdadeiro Islã através de influências ocidentais e modernização secular. Qutb, que seria executado pelo regime de Nasser em 1966, defendia retorno radical aos princípios islâmicos e rejeição da modernidade ocidental. Seus escritos, especialmente Marcos no Caminho, influenciariam profundamente a próxima geração de islamistas, incluindo o jovem Osama. A Irmandade Muçulmana, fundada no Egito em 1928, havia se espalhado por todo o mundo árabe, defendendo o estabelecimento de estados islâmicos através de meios políticos e, quando necessário, violentos. Após repressão no Egito e na Síria, muitos membros da Irmandade encontraram refúgio na Arábia Saudita, onde foram empregados como professores e acadêmicos, trazendo islamismo político radical para o sistema educacional saudita. Este era o mundo no qual Osama Bin Laden estava emergindo em 1957, um mundo de riqueza petroleira repentina, humilhação árabe diante de Israel, rivalidade da Guerra Fria e fervor religioso crescente. Este contexto moldaria profundamente sua visão de mundo e, eventualmente, suas ações. Foi neste mundo de tensões da Guerra Fria e revivalismo islâmico que Osama Bin Laden faria uma escolha que mudaria tudo. Ele abandonaria sua vida privilegiada para lutar no Afeganistão. Não haveria volta. Osama passou seus primeiros anos em Jeddah, a cidade costeira do Mar Vermelho, que servia como centro comercial da Arábia Saudita e sede da empresa familiar. A família vivia em um complexo massivo que abrigava as múltiplas esposas de Mohammed e seus dezenas de filhos. Apesar da riqueza, a infância de Osama foi marcada por sensação de exclusão. Sua mãe era vista como outsider e ele cresceu consciente de sua posição marginal na hierarquia familiar. Quando Osama tinha aproximadamente 3 anos, seus pais se divorciaram. Mohammed se divorciou de Hamida e a casou com um funcionário da empresa Bin Laden, Mohammed Al-Attas. Osama foi criado neste novo lar, visitando ocasionalmente o complexo Bin Laden, mas sempre como filho da esposa divorciada de menor status. Este senso de rejeição lançaria uma longa sombra sobre seu desenvolvimento psicológico. Em 1967, quando Osama tinha 10 anos, Mohammed Bin Laden morreu em um acidente de avião no sul da Arábia Saudita. Osama herdou aproximadamente 80 milhões de dólares da fortuna estimada em 11 bilhões de dólares do pai, mas perdeu qualquer possibilidade de conexão paterna. O controle do império empresarial passou para Salem, o filho mais velho, que tinha 22 anos na época. Ser filho da esposa de status mais baixo de Mohammed Bin Laden lançou uma longa sombra sobre o senso de pertencimento de Osama, uma vergonha que ele tentaria compensar tornando-se mais devoto e radical religiosamente que qualquer outro membro da família, buscando validação não através dos negócios, mas através da piedade extrema. Osama frequentou a elite Al-Tager Model School, em Jeddah, de 1968
a 1976. Durante este período, o rei Faisal havia convidado professores exilados da Síria, Egito e Jordânia, muitos membros da Irmandade Muçulmana, fugindo de repressão em seus países para ensinar nas escolas sauditas. Estes professores trouxeram islamismo político radical para o currículo. Na Al-Tager, Osama foi exposto às ideias de Sayyid Qutb e outros pensadores islamistas durante grupos de estudo islâmico extracurriculares. Um colega próximo mais tarde recordaria, citação, "Nós líamos Sayyid Qutb. Ele foi quem mais afetou nossa geração." Qutb argumentava que o mundo muçulmano havia caído em Jahiliya, estado de ignorância pré-islâmica, e que apenas jihad violenta poderia restabelecer o verdadeiro Islã. Aos 14 anos, Osama já demonstrava fervor religioso extraordinário. Ele pressionava sua família a seguir interpretações estritas do Islã, criticava irmãos por assistirem televisão ocidental e passava horas em oração e estudo do Corão. Enquanto outros filhos Bin Laden frequentavam festas e abraçavam o estilo de vida ocidentalizado, Osama se distinguia através de austeridade e devoção religiosa intensa. Em 1974, aos 17 anos, Osama se casou com sua primeira esposa, Najwa Ghanem, uma prima síria, 15 anos mais velha que ele. O casamento foi arranjado pelas famílias, seguindo costumes tradicionais. Najwa, mais tarde, descreveria o jovem Osama como tímido e devotadamente religioso, obsessivamente focado em práticas islâmicas. Em 1979, Osama concluiu bacharelado em engenharia civil na Universidade King Abdulaziz, em Jeddah. No entanto, seu principal interesse não era engenharia, mas religião. Na universidade, ele frequentou palestras de Abdullah Azam, um clérigo palestino e membro da Irmandade Muçulmana que defendia jihad, armada como obrigação individual de todo muçulmano. Azam argumentava que terras muçulmanas ocupadas por não-muçulmanos deviam ser libertadas através de guerra santa e que esta jihad tinha precedência sobre todas as outras obrigações religiosas. As ideias de Azam ressoaram profundamente com Osama. Em dezembro de 1979, quando a União Soviética invadiu o Afeganistão para apoiar o governo comunista contra a insurreição islâmica, Osama viu oportunidade de colocar teoria em prática. O Afeganistão se tornaria o campo de treinamento onde ele transformaria fervor religioso em capacidade militar. Em 1979, aos 22 anos, Osama Bin Laden viajou para o Paquistão pela primeira vez, trazendo doações financeiras para refugiados afegãos fugindo da invasão soviética. Esta viagem inicial foi humanitária. Ele distribuiu fundos, visitou campos de refugiados e retornou à Arábia Saudita, mas a experiência o transformou. Ele viu muçulmanos sofrendo sob ocupação de uma superpotência ateia e sentiu que havia encontrado seu propósito. Entre 1980 e 1982, Osama fez múltiplas viagens ao Paquistão e Afeganistão, gradualmente transitando de doador para participante ativo. Ele usava sua riqueza pessoal e conexões familiares para canalizar fundos para os Mujahideen, guerreiros islâmicos lutando contra os soviéticos. A empresa familiar Bin Laden fornecia equipamento de construção pesado, usado para construir túneis e fortificações nas montanhas afegãs. Em 1944, Osama e Abdullah Azam cofundaram Maktab al-Khidamat, o escritório de serviços, em Peshawar, Paquistão. Esta organização recrutava, treinava e transportava voluntários muçulmanos do mundo árabe para lutar no Afeganistão. Funcionava como casa de repouso, centro de treinamento e agência de recrutamento, processando milhares de jihadistas estrangeiros, os chamados afegãos árabes, que viriam combater os soviéticos. O financiamento vinha de múltiplas fontes. A Arábia Saudita, vendo a jihad afegã como oportunidade de conter a expansão soviética e promover o wahhabismo, canalizava centenas de milhões de dólares através de canais oficiais e privados. A Agência de Inteligência Interserviços do Paquistão, o ICI, coordenava a distribuição de armas fornecidas pelos Estados Unidos sob a Operação Cyclone.
Osama contribuía milhões de sua própria fortuna, estabelecendo reputação como financiador dedicado da Jihad. Entre 1986 e 1987, Osama estabeleceu sua própria base militar em Jaji, na província de Paktia, no leste do Afeganistão. Ele treinou várias dezenas de combatentes árabes em táticas de guerrilha, construção de fortificações e uso de armas. Embora militarmente insignificante, comparado aos comandantes mujahidin afegãos maiores, a base de Osama era simbolicamente importante. Era exclusivamente árabe e operava sob sua liderança direta. Em abril de 1907, forças soviéticas atacaram a base de Jaji em operação para eliminar posições mujahidin na região. A Batalha de Jaji durou várias semanas, com os combatentes de Osama resistindo contra a força superior, através de táticas defensivas e conhecimento do terreno montanhoso. Embora tecnicamente um impasse tático, os soviéticos se retiraram, mas causaram baixas significativas. A batalha foi transformada em vitória propagandística massiva pela mídia árabe. Jornais em todo o mundo árabe publicaram artigos heróicos sobre Osama Bin Laden, o bilionário saudita, que renunciara ao conforto para lutar ombro a ombro com os pobres afegãos contra uma superpotência ateia. Ele foi retratado como guerreiro ascético e santo, um homem que escolhera jihad sobre riqueza. Esta publicidade transformou Osama de doador obscuro em figura romântica, atraindo mais recrutas e financiamento para sua causa. A realidade era mais complexa. Osama não era comandante militar experiente. Comandantes afegãos veteranos frequentemente viam os árabes como amadores mal treinados, mas ele possuía algo mais valioso: dinheiro, conexões e capacidade de mobilizar apoio do mundo árabe. Ele se tornou elo crucial entre financiadores do Golfo e combatentes no terreno. Em 11 de agosto de 1988, durante reunião em Peshawar, Osama Bin Laden, Ayman al-Zawahiri, um cirurgião egípcio e líder da Jihad Islâmica Egípcia, e outros veteranos da Jihad afegã, fundaram Al-Qaeda, que significa a base em árabe. A organização nasceu da percepção de que a Jihad afegã estava terminando. Os soviéticos haviam anunciado planos de retirada, mas que a luta islâmica devia continuar globalmente. Os objetivos da Al-Qaeda eram ambiciosos: estabelecer califado islâmico através do mundo muçulmano, expulsar influência ocidental de terras islâmicas, derrubar regimes muçulmanos seculares ou apóstatas e, eventualmente, impor lei Sharia globalmente. Diferentemente de grupos jihadistas anteriores focados em conflitos nacionais específicos, a Al-Qaeda tinha visão transnacional. Era a vanguarda revolucionária islâmica global. A organização era estruturada em células, com liderança centralizada, mas operações descentralizadas. Membros juravam Bayá, juramento pessoal de lealdade, a Osama como emir. A Al-Qaeda estabeleceu campos de treinamento onde recrutas aprendiam fabricação de explosivos, combate urbano, assassinato e táticas terroristas. Estes campos processariam milhares de jihadistas nas décadas seguintes. Em fevereiro de 1989, os últimos soldados soviéticos deixaram o Afeganistão. Para Osama e milhões de muçulmanos, esta era vitória milagrosa. Guerreiros islâmicos mal armados haviam derrotado uma superpotência, exatamente como Osama Bin Laden havia previsto. A retirada soviética validou ideologia jihadista e convenceu Osama de que superpotências podiam ser derrotadas através de jihad prolongada. Ele retornou à Arábia Saudita em 1989 como herói de guerra. Foi recebido com celebrações, deu palestras em mesquitas sobre a jihad afegã e recrutou abertamente para futuros conflitos islâmicos. Ele argumentava que os mujahidin deviam ajudar muçulmanos oprimidos em outros lugares: Palestina, Caxemira, Filipinas, Chechênia. Em agosto de 1990, o Iraque de Saddam Hussein invadiu o Kuwait, colocando forças iraquianas a apenas 400 quilômetros das fronteiras sauditas. O rei Fahd enfrentava dilema existencial. Pedir ajuda militar aos Estados Unidos arriscava ira de conservadores religiosos que viam presença de tropas não muçulmanas em solo saudita como profanação. Não pedir ajuda arriscava conquista iraquiana.
Osama Bin Laden ofereceu solução alternativa ao rei Fahd. Ele propôs mobilizar 50 mil veteranos mujahidin afegãos, incluindo seus próprios combatentes da Al-Qaeda, para defender a Arábia Saudita contra possível invasão iraquiana. Ele argumentou que permitir tropas americanas em solo saudita, lar das duas mesquitas mais sagradas do Islã em Meca e Medina, seria traição ao Islã. A proposta foi rejeitada. O governo saudita convidou 500 mil tropas americanas a se posicionarem em solo saudita, transformando o reino em base militar massiva da coalizão liderada pelos Estados Unidos contra o Iraque. Para Osama, esta decisão era apostasia imperdoável. A família real saudita havia escolhido infiéis cristãos sobre guerreiros muçulmanos, profanando a terra sagrada do Islã por conveniência política. Esta rejeição foi ponto de virada psicológico para Osama. Ele que havia buscado validação através de serviço à Arábia Saudita e ao Islã, foi publicamente humilhado e rejeitado pela mesma família real que sua família servira por décadas. A ferida de infância, rejeição pela família Bin Laden, reapareceu como rejeição política, e ele reagiu com fúria crescente. Nos meses seguintes, Osama criticou abertamente a família real saudita em palestras e sermões, acusando-os de hipocrisia e apostasia. Ele argumentava que tropas americanas em solo saudita eram ocupação, não proteção. Ele começou a distribuir fitas cassete de palestras inflamadas que circulavam clandestinamente, ganhando seguidores entre jovens sauditas desiludidos. Em abril de 1991, após crescente pressão do governo saudita e da família Bin Laden, Osama partiu para o Sudão, onde o governo islamista de Omar al-Bashir lhe oferecera refúgio. Ele transferiu operações da Al-Qaeda para Khartoum, estabelecendo rede de negócios legítimos como fachadas, empresas de construção, fazendas, fábricas, enquanto, simultaneamente, planejava operações jihadistas. No Sudão, entre 1991 e 1996, Osama expandiu infraestrutura da Al-Qaeda dramaticamente. Ele construiu estradas, incluindo a estrada de 1.200 quilômetros de Port Sudan a Khartoum, usando equipamento da empresa familiar. Ele estabeleceu campos de treinamento onde centenas de recrutas aprendiam terrorismo. Ele desenvolveu redes financeiras complexas para mover fundos globalmente sem detecção. Durante este período, a Al-Qaeda começou a realizar operações terroristas. Em dezembro de 1992, bombas explodiram em hotéis em Aden, Iêmen, onde tropas americanas estavam estacionadas a caminho da Somália. 2 turistas austríacos morreram, mas nenhum soldado americano. Esta foi a primeira operação da Al-Qaeda direcionada a alvos americanos. Em 1993, especialistas da Al-Qaeda forneceram treinamento a milicianos somalis que abateram 2 helicópteros Black Hawk americanos em Mogadíscio, matando 18 soldados americanos na Batalha de Mogadíscio. Embora a Al-Qaeda não executasse o ataque diretamente, forneceu expertise técnica crucial. A retirada americana, subsequente da Somália, convenceu Osama de que os Estados Unidos eram tigre de papel, poderosos militarmente, mas fracos em vontade política, que fugiriam sob baixa. Em abril de 1994, sob pressão americana e saudita, a Arábia Saudita revogou a cidadania de Osama Bin Laden e congelou seus ativos no reino. A família Bin Laden publicamente o deserdou, cortando laços financeiros e afirmando que ele não representava os valores familiares. Esta ruptura final com a família e pátria apenas solidificou a identidade de Osama como guerreiro islâmico sem nacionalidade, leal apenas ao Islã global. Em novembro de 1995, uma explosão de carro em Riad, Arábia Saudita, atingiu instalação da Guarda Nacional treinada por americanos, matando 5 americanos e 2 indianos. Em junho de 1996, ataque de caminhão-bomba nas Torres Khobar, em Dhahran, Arábia Saudita, matou 19 militares americanos e feriu 372 pessoas. Embora a atribuição permanecesse disputada, Hezbollah foi frequentemente responsabilizado. Evidências sugeriram envolvimento da Al-Qaeda. O que aconteceu a seguir revelaria a verdadeira ambição de Osama Bin Laden. Sob pressão americana crescente, o Sudão expulsou Osama,
em maio de 1996. Sem país disposto a aceitá-lo, ele retornou ao Afeganistão, agora controlado pelo Talibã, movimento islamista ultraconservador que conquistara a maior parte do país em guerra civil, seguindo a retirada soviética. No entanto, mesmo quando Osama alcançou influência máxima sobre o Talibã e capacidade operacional global, uma contradição profunda emergiu. O mesmo homem que defendia interpretação puritana do Islã usava tecnologia ocidental extensivamente, computadores, telefones via satélite, internet. Ele que condenava a decadência ocidental enviara filhos para escolas no Sudão que ensinavam inglês. Ele que pregava pobreza ascética, controlava milhões de dólares e vivia em complexos protegidos. Esta dualidade define a hipocrisia no coração de sua ideologia. Em agosto de 1996, Osama Bin Laden emitiu declaração de jihad contra os americanos ocupando a terra dos dois locais sagrados, um fátwa de 12 páginas chamando muçulmanos a expulsar forças americanas da Arábia Saudita através de guerra de guerrilha. O documento citava extensivamente o Corão e a história islâmica, argumentando que jihad defensiva contra ocupantes era a obrigação religiosa individual de todo muçulmano. Em fevereiro de 1998, Osama escalou dramaticamente sua retórica. Ele coassinou Segunda Fátwa, Frente Islâmica Mundial para Jihad contra Judeus e Cruzados, que declarava, citação, matar americanos e seus aliados, civis e militares, é um dever individual de todo muçulmano que possa fazê-lo em qualquer país em que seja possível. Este fatwa abandonava distinções tradicionais entre combatentes e civis, argumentando que todos os cidadãos americanos eram alvos legítimos. A justificação era tripla: ocupação americana de terras islâmicas, apoio americano a Israel e imposição americana de sanções contra o Iraque, que, segundo Osama, matara milhões de crianças iraquianas. Ele enquadrava conflito não como terrorismo, mas como guerra defensiva contra a agressão americana. Para simpatizantes, ele era líder de resistência. Para o Ocidente, terrorista proclamando genocídio. Em 7 de agosto de 1998, a Al-Qaeda realizou ataques coordenados simultâneos contra embaixadas americanas em Nairobi, Quênia, e Dar es Salaam, Tanzânia. Caminhões-bomba explodiram quase simultaneamente, destruindo ambos os edifícios. Os ataques mataram 224 pessoas, incluindo 12 americanos e 212 africanos, principalmente quenianos que trabalhavam na embaixada ou passavam na rua. Mais de 4.500 pessoas ficaram feridas. Os bombardeios das embaixadas demonstraram capacidade operacional sofisticada da Al-Qaeda. Requeriam planejamento de anos, coordenação entre células em múltiplos países, explosivos massivos e timing preciso. Eles anunciaram que a Al-Qaeda não era grupo marginal, mas organização terrorista transnacional capaz de ataques de alta complexidade em múltiplos continentes simultaneamente. Os Estados Unidos retaliaram em 20 de agosto de 1998 com Operação Alcance Infinito, lançando 75 mísseis de cruzeiro Tomahawk contra campos de treinamento da Al-Qaeda no Afeganistão e uma fábrica farmacêutica no Sudão, suspeita de produzir armas químicas. Os ataques mataram aproximadamente 20 pessoas, a maioria recrutas da Al-Qaeda, mas Osama escapou. Ele havia deixado os campos horas antes do ataque, possivelmente avisado por simpatizantes no Paquistão. A resposta americana elevou o status de Osama entre jihadistas. Ele era agora inimigo declarado da América, validando seu autorretrato como líder de resistência islâmica global. O ataque falho se tornou propaganda. A superpotência mais poderosa do mundo não conseguira matá-lo, exatamente como os soviéticos haviam falhado no Afeganistão. Em 1999, Osama Bin Laden já havia se estabelecido como figura central no jihadismo global. Sua organização operava células em mais de 60 países em 6 continentes. Campos de treinamento da Al-Qaeda no Afeganistão processavam entre 3.000 e 5.000 recrutas anualmente, vindos da Arábia Saudita, Egito, Iêmen, Argélia, Chechênia, Sudeste Asiático e Europa.
O financiamento vinha de múltiplas fontes: fundos pessoais remanescentes de Osama, doações de simpatizantes ricos no Golfo, instituições de caridade islâmicas infiltradas, negócios legítimos como fachadas e crime, tráfico de drogas e falsificação. A Al-Qaeda funcionava como holding terrorista, com um orçamento anual estimado em 30 milhões de dólares. Em 10 de janeiro de 2000, operativos da Al-Qaeda tentaram afundar o contratorpedeiro USS The Sullivans no porto de Aden, Iêmen, usando bote suicida carregado de explosivos. O bote afundou sob peso excessivo de explosivos antes de alcançar o navio. A operação falha passou quase despercebida por agências de inteligência ocidentais. Em 12 de outubro de 2000, a Al-Qaeda tentou novamente em Aden, desta vez com sucesso. Um pequeno bote carregado com 450 a 700 quilos de C4 aproximou-se do contratorpedeiro USS Cole durante reabastecimento, explodindo ao lado do casco. A explosão abriu buraco de 12 metros no navio, matou 17 marinheiros americanos e feriu 39. O Cole quase afundou, salvo apenas por esforços heróicos de controle de danos. O ataque ao Cole demonstrou evolução tática da Al-Qaeda. Ataques suicidas marítimos eram relativamente novos. Ele também expôs vulnerabilidades americanas. Navios de guerra modernos eram projetados para combater mísseis e submarinos, não pequenos botes suicidas em portos amigáveis. A investigação subsequente revelou que agentes da Al-Qaeda no Iêmen haviam filmado o ataque e enviado a fita para Osama, como presente de casamento para seu filho. Durante este período, Osama vivia em complexo protegido em Kandahar, Afeganistão, sob proteção do líder talibã Mullah Mohammed Omar. A relação era complexa. Mullah Omar havia concedido asilo por código pashtun de hospitalidade, mas frequentemente ficava frustrado com provocações de Osama aos Estados Unidos que atraíam retaliação ao Afeganistão. Osama pagava ao Talibã milhões anualmente e fornecia combatentes árabes para campanhas do Talibã, tornando-se financeiramente indispensável. Enquanto isso, planejamento estava em andamento para a operação massiva, que Osama chamava de Operação Aviões internamente. Khalid Sheikh Mohammed, planejador operacional veterano que havia proposto o conceito, recrutou e treinou 19 sequestradores, 15 sauditas, 2 emirates, um libanês e um egípcio. Eles entraram nos Estados Unidos ao longo de 2000 e 2001, receberam treinamento de voo e aguardaram ordens finais. Em 11 de setembro de 2001, às 8h46 da manhã, horário do leste, tudo mudou. American Airlines Voo 11 colidiu com a torre norte do World Trade Center em Manhattan. 17 minutos depois, às 9h03, United Airlines Voo 175 atingiu a torre sul. Às 9h37, American Airlines Voo 77 colidiu com o Pentágono em Arlington, Virgínia. Às 10h03, United Airlines Voo 93 caiu em um campo próximo a Shanksville, Pensilvânia, após passageiros atacarem os sequestradores. Os ataques mataram 2.977 pessoas, excluindo os 19 sequestradores, 265 nos 4 aviões, 2.606 no World Trade Center e arredores, incluindo 343 bombeiros e 72 policiais, e 184 no Pentágono. Foi o ataque terrorista mais mortal da história humana, superando Pearl Harbor. A escala de destruição era cinematográfica. As Torres Gêmeas, símbolos icônicos de poder econômico americano, colapsaram completamente em nuvens massivas de poeira e destroço. O Pentágono, símbolo de poder militar americano, estava em chamas. Aproximadamente 90 países perderam cidadãos nos ataques. O custo econômico imediato foi estimado em 10 bilhões de dólares. O impacto econômico total no primeiro mês foi avaliado em 40 bilhões. Para Osama Bin Laden, os ataques foram um sucesso espetacular. Ele havia orquestrado operação que custou aproximadamente 500 mil dólares e que infligiu dano de bilhões à economia americana, matou milhares e traumatizou a nação inteira. Mais importante, ele havia provocado resposta americana massiva que ele acreditava exaurá-los exatamente como a Jihad afegã exaurira os soviéticos.
Em 20 de setembro de 2001, o presidente George W. Bush anunciou guerra ao terror em discurso conjunto ao Congresso, exigindo que o Talibã entregasse Osama e desmantelasse campos de treinamento da Al-Qaeda no Afeganistão. Mullah Omar recusou, citando o Código Pashtun de hospitalidade. Hóspedes devem ser protegidos mesmo sob custo extremo. Esta recusa selou o destino do regime talibã. Em 7 de outubro de 2001, os Estados Unidos lançaram Operação Liberdade Duradoura, invadindo o Afeganistão com mais de 100 mil tropas da coalizão. Bombardeio aéreo massivo destruiu posições do Talibã e da Al-Qaeda. Forças especiais americanas, trabalhando com a Aliança do Norte, coalizão de senhores da guerra anti-Talibã, rapidamente derrubaram o regime. Cabul caiu em 13 de novembro. Kandahar, último reduto do Talibã, caiu em 7 de dezembro. Osama Bin Laden havia cruzado uma linha da qual não poderia retornar. O que se seguiu seria a caçada humana mais intensiva e cara da história moderna. Em dezembro de 2001, inteligência americana localizou Osama nas montanhas de Tora Bora, região remota no leste do Afeganistão, perto da fronteira paquistanesa. A CIA e forças especiais cercaram o complexo de cavernas onde ele se escondia, bombardeando intensamente as posições por 2 semanas. Aproximadamente 50 combatentes da Al-Qaeda foram mortos, mas Osama escapou. Em uma das falhas de inteligência mais consequentes da guerra ao terror, comandantes americanos confiaram em milícias afegãs locais para selar rotas de fuga ao invés de usar tropas americanas. Osama e aproximadamente 200 combatentes da Al-Qaeda supostamente subornou-los ou escapuliu através de trilhas de montanha, conhecidas apenas por locais, cruzando para o Paquistão. A fuga de Tora Bora iniciou década de clandestinidade. Osama Bin Laden desapareceu em rede de casas seguras nas áreas tribais do Paquistão, regiões remotas e montanhosas ao longo da fronteira afegã, onde o governo central paquistanês exercia controle mínimo. Ele se comunicava apenas através de mensageiros confiáveis, nenhum telefone, nenhuma internet, nenhuma transmissão eletrônica que pudesse ser interceptada. Durante este período, entre 2002 e 2011, Osama permaneceu figura simbólica do jihadismo global, mas sua relevância operacional diminuiu. Ele gravava ocasionais mensagens de vídeo e áudio liberadas através de redes jihadistas, exortando seguidores a atacar o Ocidente e criticando políticas americanas no Oriente Médio. Estas mensagens provavam que ele estava vivo, mas não revelavam sua localização. A Al-Qaeda continuou operações, mas cada vez mais descentralizada. Ayman al-Zawahiri, vice de Osama, assumiu muito do planejamento operacional. A organização metastasiou em franquias regionais. Al-Qaeda na Península Arábica, no Iêmen. Al-Qaeda no Maghreb Islâmico, na África do Norte. Al-Qaeda no Iraque, que eventualmente se tornaria Estado Islâmico. Cada uma operando semi-independentemente, mas jurando lealdade a Osama. Ataques terroristas continuaram. Em 11 de março de 2004, bombas simultâneas em trens de Madrid mataram 191 e feriram mais de 1.800. Em 7 de julho de 2005, atentados suicidas em metrô e ônibus de Londres mataram 52 e feriram 700. Ambos foram atribuídos a células inspiradas ou direcionadas pela Al-Qaeda. Os Estados Unidos responderam com caçada massiva. A CIA estabeleceu Alec Station, unidade dedicada exclusivamente a rastrear Osama, com centenas de analistas examinando cada fragmento de inteligência. A recompensa por informação levando à sua captura aumentou para 25 milhões de dólares, a maior recompensa já oferecida. Drones Predator e Reaper patrulhavam constantemente áreas tribais paquistanesas, atacando suspeitos de serem operativos da Al-Qaeda. Em seus últimos anos, Osama vivia em complexo de 3 andares em Abbottabad, cidade militar paquistanesa, a 50 quilômetros de Islamabad, capital do Paquistão. Ironicamente, a casa estava a apenas 800 metros da Academia Militar Paquistanesa, equivalente a West Point, em bairro residencial de elite. Ele vivia com 3 esposas, aproximadamente 20 filhos e netos, e vários mensageiros confiáveis.
O complexo havia sido construído em 2005 especificamente como esconderijo. Tinha muros de 3 a 5 metros de altura, coroados com arame farpado, virtualmente sem janelas voltadas para fora, e extrema segurança operacional. Residentes queimavam seu próprio lixo, ao invés de colocá-lo para fora. Não tinham telefone ou conexão de internet, e raramente saíam. Vizinhos presumiam que a casa pertencia a traficante de drogas ou oficial de inteligência aposentado. Osama seguia a rotina rigorosa. Ele acordava para orações antes do amanhecer, passava horas estudando textos religiosos e escrevendo, reunia-se com mensageiros para discutir operações da Al-Qaeda e supervisionava a educação de seus filhos. Ocasionalmente, ele caminhava no quintal murado. Estas breves aparições ao ar livre eventualmente o trairiam. A descoberta veio através de rastreamento meticuloso de mensageiros. Em 2007, a CIA identificou um mensageiro confiável de Osama, Abu Ahmed al-Kuwaiti. Levou 4 anos para localizá-lo. Em agosto de 2010, al-Kuwaiti foi rastreado até o complexo de Abbottabad. Vigilância de satélite notou The Pacer, homem alto que caminhava no quintal por horas diárias, mas nunca deixava o complexo. Análise de altura a partir de sombra de satélite sugeriu que o homem tinha aproximadamente a altura de Osama, 1,93 m. A inteligência permaneceu circunstancial, nenhuma confirmação visual definitiva. A CIA estimou 30 a 80% de probabilidade de que Osama estivesse no complexo. O presidente Barack Obama enfrentou decisão extraordinária: arriscar operação militar em território soberano paquistanês, potencialmente causando crise diplomática, baseado em inteligência incompleta. Em 29 de abril de 2011, ele autorizou a operação. Em 1º de maio de 2011, aproximadamente às 23 horas, horário local, 23 membros do Grupo de Desenvolvimento de Guerra Especial Naval dos Estados Unidos, conhecido como SEAL Team 6, partiram de Jalalabad, Afeganistão, em 2 helicópteros Stealth Black Hawk modificados. A operação, codinome Operação Lança de Netuno, visava capturar ou matar Osama Bin Laden. Os helicópteros cruzaram para o Paquistão voando baixo para evitar radar. Às 23h09, eles chegaram ao complexo. Um helicóptero, perdendo sustentação no ar rarefeito dentro dos muros altos, caiu no pátio, mas sem causar ferimentos graves. Os SEALs rapidamente se recompuseram e invadiram o edifício. A operação durou aproximadamente 38 minutos. Os SEALs mataram o mensageiro al-Kuwaiti e seu irmão no térreo. Depois, subiram ao 3º andar. Encontraram Osama Bin Laden em seu quarto com sua esposa mais jovem, Amal al-Sadr, que tentou protegê-lo. Os SEALs dispararam múltiplos tiros. Osama foi atingido no peito e na cabeça, morrendo instantaneamente. Ele tinha 54 anos. Os SEALs coletaram discos rígidos de computador, documentos e outros materiais de inteligência do complexo. Eles fotografaram o corpo, coletaram amostras de DNA para confirmação e carregaram o corpo em helicóptero de reserva que chegara após o acidente. A força de ataque inteira partiu às 23h53, apenas 41 minutos após chegarem. O corpo de Osama foi transportado ao porta-aviões USS Carl Vinson, no Mar da Arábia. Após confirmação de identidade através de DNA e reconhecimento facial, o corpo foi lavado e envolto em sudário branco, de acordo com práticas islâmicas, colocado em saco pesado e enterrado no mar às 2 da manhã, horário do leste, em 2 de maio, apenas 10 horas após sua morte. Os Estados Unidos optaram por enterro marítimo para prevenir que local de sepultamento se tornasse santuário para extremistas. A decisão foi criticada por alguns estudiosos muçulmanos como não conforme às práticas islâmicas, que tradicionalmente requerem enterro em terra. O governo americano argumentou que nenhum país aceitaria o corpo e que era o melhor compromisso disponível. A notícia da morte de Osama gerou reações polarizadas globalmente. Nos Estados Unidos, multidões se reuniram espontaneamente na Praça Times Square, em Nova York, e em frente à Casa Branca, celebrando e cantando USA. O presidente Obama anunciou em transmissão televisiva, declarando, citação, "Justiça foi feita. Índices de aprovação de Obama saltaram 8 pontos percentuais instantaneamente. No Paquistão,
A operação causou crise diplomática. O governo paquistanês protestou contra a violação de soberania. Operação militar americana em território paquistanês sem autorização prévia. Muitos paquistaneses suspeitaram que elementos dentro do ISI haviam protegido Osama. Outros ficaram humilhados que a operação ocorrera sem detecção paquistanesa. Dentro de comunidades jihadistas, reações foram mistas. Al-Qaeda confirmou a morte em 6 de maio através de postagens em sites militantes, jurando vingança contra os Estados Unidos e Paquistão. Alguns jihadistas o glorificaram como mártir, outros silenciosamente se aliviaram. Sua morte permitia que novo liderado reformulasse estratégia sem sombra opressiva do fundador carismático. O funeral não existiu no sentido tradicional. Apenas enterro marítimo rápido, assistido por pequeno número de pessoal militar americano. Não houve mourners, nenhuma procissão, nenhum túmulo a visitar. Esta era a intenção: negar-lhe monumentalização, reduzi-lo a corpo descartado no oceano. O legado de Osama Bin Laden permanece profundamente controverso até hoje. Suas ações levaram diretamente à morte de milhares em ataques terroristas e milhões em guerras subsequentes no Afeganistão e Iraque, que custaram aos Estados Unidos estimados 6 trilhões de dólares e duraram décadas. Historiadores debatem se a invasão americana do Iraque em 2003, justificada parcialmente como extensão da guerra ao terror, teria ocorrido sem 11 de setembro. Alguns argumentam que 11 de setembro forneceu pretexto para guerras já planejadas. Outros defendem que os ataques genuinamente transformaram estratégia de segurança americana, levando a intervencionismo massivo e vigilância doméstica expandida. Dentro do mundo muçulmano, visões de Osama são dramaticamente divididas. Pesquisas em países muçulmanos consistentemente mostram que maiorias rejeitam seus métodos e violência contra civis, mas minorias significativas veem-no como figura de resistência contra imperialismo ocidental. Ele é simultaneamente odiado como terrorista e admirado como alguém que ousou desafiar superpotência. Osama Bin Laden foi retratado em inúmeros filmes, livros e documentários, incluindo Zero Dark Thirty, de 2012, que dramatizou a caçada que levou à sua morte. Ele se tornou o arquétipo cultural de terrorista global. Sua imagem: barba longa, turbante branco, AK-47, universalmente reconhecida como símbolo de extremismo. A organização que ele fundou, Al-Qaeda, sobreviveu a ele, mas transformou-se dramaticamente. Ayman al-Zawahiri assumiu liderança em 16 de junho de 2011, mas nunca possuiu carisma ou autoridade unificadora de Osama. A Al-Qaeda foi superada por sucessores mais brutais como o Estado Islâmico, que rejeitou a autoridade da Al-Qaeda e estabeleceu o califado territorial na Síria e Iraque, de 2014 a 2017. A ironia final da vida de Osama Bin Laden foi que o homem que iniciou guerras para expulsar forças ocidentais de terras muçulmanas acabou causando massiva presença militar americana no Oriente Médio, que durou décadas. Ele, que queria unificar muçulmanos em jihad global, criou divisões internas através de violência sectária e extremismo. Ele, que se retratava como defensor do Islã, matou mais muçulmanos através de ataques e guerras que ele desencadeou do que qualquer outro indivíduo em história recente. O que você pensa sobre Osama Bin Laden? Ele foi um guerreiro de resistência defendendo muçulmanos oprimidos contra imperialismo ocidental. Ou foi ele um terrorista de massa que perverteu religião para justificar assassinato de milhares de inocentes? Por favor, nos avise na seção de comentários. E enquanto isso, muito obrigado por assistir.